cidade é você. Olá, boa noite, pessoal. Estamos mais uma vez de volta aqui pela Escola do Parlamento de Fortaleza e pela Câmara Municipal de Fortaleza, já que somos um órgão da Câmara Municipal, para apresentar mais uma edição do ciclo de palestras online, que dessa vez, muito orgulhosamente, traz um tema que tem tudo a ver com a interação entre a sociedade e o parlamento, e também com princípios que nós podemos levar para toda a vida. Isso vai ficar muito claro muito em breve. Quero aproveitar inicialmente para dar aqueles avisos de praxe, né? Primeiramente que nós estamos gravando aqui a palestra, vai inclusive ser transmitida pela TV Fortaleza, com edição acessível, com intérpretes de Libras, e por conta disso, como na inscrição sempre é pontuado, né, a gente faz esse aviso para que todos saibam que estamos sendo gravados. A participação, a gente pede que seja via chat, né, por escrito, então tanto comentários quanto dúvidas, que a gente pretende deixar um espaço ao final para a nossa palestrante comentar, para ela fazer suas ponderações, nós pedimos que seja feito por escrito, tá? E, então, que não abra o microfone e tudo, porque a gente evita alguns eventuais probleminhas dessa forma. E a gente agradece a compreensão também. E a questão dos certificados, para quem, porventura, não conseguiu se inscrever no Simpla ou chegou de última hora, não tem problema. Basta colocar no chat, escrever seu nome completo, por favor, sem abreviações, tá? Sem apelidos também, para que seja o nome correto no certificado, e o e-mail, para que a gente possa enviar esse certificado de 2 horas aula. São créditos que podem contar, inclusive, do ponto de vista acadêmico, né? Créditos complementares, tá? Das atividades complementares. Então é isso, vamos para a nossa palestra, né? Segundo von Clausewitz, que é um dos teóricos da guerra, a guerra é a política continuada por outros meios. A gente vive tempos bastante turbulentos, em certo sentido, e a gente pode, talvez, por uma necessidade presente do nosso dia a dia, pensar o contrário, né? Colocar que a política, talvez, seja a guerra por outros meios, mas não com esse sentido de continuação. A política, ela precisa lidar com forças, muitas vezes contrárias, forças adversárias, concorrentes, para poder compor, quem sabe, acordos, consensos, meios de superação de problemas que nos afligem a todos. E, em razão disso, nós temos alguns instrumentos, algumas iniciativas, e certamente o campo da comunicação é um dos que mais pode contribuir no entendimento de uma política para todos. Por conta disso, desse sentido de comunicação como a ação de tornar algo comum, algo de todos nós, é que surge um princípio, ou surge uma ideia chamada comunicação não violenta. Obviamente, a comunicação não violenta vai ser muito melhor explicada pela nossa palestrante do que por mim, né? Magda Santos, querida Magda, é especialista em gestão escolar, educadora em cidadania e coordenadora de uma ONG. Ela vai poder falar, se apresentar, falar um pouquinho sobre essa sua experiência de vida profissional, e aí fique à vontade, Magda, para ato contínuo introduzir sua palestra, tá bom? Seja bem-vinda, é uma alegria, uma satisfação lhe receber aqui. Fique à vontade, a palavra está com você, querida. Boa noite para os presentes. Eu sou Magda Santos, sou professora por formação, funcionária pública e gestora escolar, minha especialização é em gestão escolar. Porém, eu também sou mobilizadora da Politize, Embaixada de Fortaleza. Também coordeno a ONG @Idosos Coletivos, que, por sinal, tem uma política pública em andamento, que a gente está, né, divulgando, que é o aplicativo Fortaleza 60+, que insere, dentro de um contexto intergeracional, pessoas idosas com a sociedade fortalezense.
a nossa luta pela pessoa idosa, minha causa pessoal. Além disso, eu sou estudiosa das gestão positiva de conflito e práticas restaurativas. Eu acredito sinceramente que os relacionamentos se consolidam por diálogos. E a gente tem que buscar lá na nossa essência, né, aquilo que a gente traz ao nascer, que a nossa essência é boa. E a gente vai poder entender um pouco sobre isso. Podemos começar. E aí a gente optou por trazer esse tema, né? A comunicação não violenta no parlamento e no cotidiano. E se tem realmente uma competência, porque a comunicação não violenta é uma competência, ou seja, ela pode ser aprendida. Se ela é indispensável no campo político, se torna essencialmente necessária para a sobrevivência de quem está nesse contexto. E o bacana é que a gente pode aprender. O Marshall Rosenberg é esse moço aí. Ele viveu extrema situação de violência na infância. Ele foi para uma escola onde, sendo judeu, ele não era aceito pelos negros e também não era aceito por ser branco, em uma sociedade que tinha preconceito com negros e judeus. Só que, assim, para todos os lugares que ele se dirigia, ele encontrava violência. Então, quando ele cresceu, o que ele fez? Ele começou a se questionar do porquê isso acontecia. E aí foi quando ele mostrou para o mundo a CNV. E o fato é que esse legado dele, ele se amplia pelo mundo todo. Na América do Sul, a Argentina é o país que está mais à frente na questão da comunicação não violenta, na gestão de conflitos. Porém, ela está mais ampliada na França, nos Estados Unidos, e existe uma força não violenta de paz, que é um grupo internacional, onde todas as pessoas que participam desse grupo, elas passam por uma formação de CNV, e elas atuam em espaços de guerra, principalmente conflitos armados, no mundo todo. E hoje, mais de 50 países no mundo já adotam a CNV como instrumento de restauração de diálogos. Bom, mas o que é mesmo a CNV? Né? A CNV, ela é uma linguagem que nos faz comunicar com o outro. Ela nos dá habilidades para que a gente possa se relacionar e se relacionar bem com a outra pessoa, de modo que haja uma conexão. E essa conexão, ela vem a partir da nossa natureza compassiva. Mesmo em condições assim, as piores condições, que seriam os conflitos armados, mesmo neste contexto, a gente se utiliza da CNV. Ela é uma troca. A CNV, a essência dela é a conexão. Ela é uma troca onde a gente consegue escutar as necessidades mais profundas, tanto nossa como da outra pessoa. Esses são alguns insights que eu estou colocando aqui para que vocês possam realmente ir entrando dentro do que seja a comunicação não violenta.
Um parâmetro do qual a gente se debruça para comentar a CNV é que mais na frente a gente vai se detalhar um pouquinho sobre as necessidades. Só que as necessidades, elas são universais. Por exemplo, as necessidades, elas dependem da cultura de um povo. Por exemplo, se eu estou no Brasil e comemoro o Dia de Finados, eu comemoro com luto, né? Dependendo da sua religião, você acende velas, você vai para igrejas, visita os túmulos, e tem um ar muito mais de saudade, de tristeza, né? Porque aquela pessoa se foi. Se você for lá no México, é uma festa muito parecida com os ritos carnavalescos. A morte é celebrada e é com imensa alegria. Então, são duas formas de você vivenciar uma mesma data. Uma com extrema alegria, reverenciando com festas mesmo, e uma outra onde você fica mais introspectivo. Então, as necessidades são universais. Lá eles têm aquela necessidade, daquela forma, eles se sentem felizes. E aqui a gente tem essa necessidade também, ambas as festas e os eventos respeitam a partida da pessoa. Para a gente compreender comunicação não violenta, a gente também tem que compreender um pouco como se consolida a comunicação verbal e não verbal. Nós temos pouco tempo, então a gente vai ver assim, questões básicas, né? No caso da comunicação verbal e não verbal. O professor Albert, não sei bem assim. Eu acho que seria Merabian. Ele realizou um estudo para testar o poder do tom de voz e da linguagem corporal das pessoas, quando comparado com o poder das palavras. E nesse estudo, ele fez ele chegou a uma conclusão, que se estabelece numa expressão que ele pontuou como 7, 38, 55, no qual ele descobriu que apenas 7% da nossa comunicação é verbal, ou seja, quando você vai ter um relacionamento, seja qualquer que for o espaço, 7% das suas palavras, elas vão consolidar o recado que você vai dar. Então, assim, quando a gente fala em parlamento, em política, do que se utiliza, né, o parlamento? Da oratória. Porém, não é só a sua palavra que vai legitimar a sua verdade. O seu tom de voz responde por 38%, porém, a sua linguagem corporal, ela vai falar mais alto do que todas as outras habilidades que você vai usar na sua comunicação. Isso vale também para a nossa rotina diária, o nosso trabalho, o nosso relacionamento familiar. Quem nunca ouviu uma expressão assim, fulano falou tal coisa, mas não me passou verdade, porque houve uma leitura dos outros aspectos, né? A palavra é o que menos conta quando você vai fazer a comunicação de um modo geral. E aí, para você falar de tudo isso, você precisa lembrar também que existem as microexpressões universais, né? O Paul Ekman, ele descobriu que as emoções básicas, elas têm expressões faciais inatas e universais. Gente, é tão interessante que quando ele fez essa pesquisa, o Brasil foi um dos locais que ele fez essa pesquisa. Ele fez essa pesquisa em vários lugares do mundo, em lugares diferentes. E ele também fez essa pesquisa em assim, locais inóspitos, pouco habitados, com civilizações
que não tem muito envolvimento, né, com tecnologia, com a vida urbana, né, ou a vida mais comum da população. E mesmo nesses espaços, as microexpressões, elas são identificadas, né? Então, elas são universais. Aí eu coloquei essa aqui, a do desprezo, né? Elas duram uma fração de segundo, se eu não me engano, 3 segundos, e elas indicam exatamente o que você está sentindo. E elas são uma das formas de leitura corporal. E aí, ó, as microexpressões universais, elas são involuntárias. Você fala uma coisa, seu corpo diz outra. Elas são pequenas, duram mais ou menos 3 segundos, se eu não me engano, mais ou menos isso. São rápidas, mas você consegue observar quando você se comunica com a pessoa. E aí, depois de dar essa pequena, vamos dizer assim, falando, né, como fala o popular cearense, dando esse pouquinho de refresco para a gente poder chegar na essência da CNV, que são os 4 passos. A partir de toda aquela sensibilização que você viu lá, você vai compreender que para você chegar a se utilizar da CNV, você precisa se orientar por 4 passos. Lembrando que a gente está tendo apenas assim, uma sensibilização. É bom quem se interessa depois estudar de forma mais aprofundada, mas é muito interessante para as nossas relações diárias. E esses 4 passos, eles se consolidam porque eles se complementam entre si. O primeiro passo, eles são observação. Mas não é uma observação simples, não é eu chegar num espaço, chegar e olhar para todo mundo e conversar com todo mundo e dentro daquela minha visão de mundo, eu imaginar o que realmente aquela pessoa está me apresentando. O que eu preciso é sempre tentar ouvir a outra pessoa sem julgamento. Porque o meu julgamento, ele é pessoal. Todas as pessoas têm verdades. Eu costumo dizer que a verdade ela é um paradoxo, né? Existem sempre 2 lados. Dependendo de onde eu estou, eu tenho uma visão da situação. Então, qualquer que seja a conversa que eu vá ter com qualquer pessoa, eu preciso ou escutar sem julgamentos prévios, sem imaginar uma verdade que eu já tenho, sem pressupor uma resposta para aquilo que eu estou ouvindo. Aí eu vi sem julgamento dos fatos. Porque essas posturas, mais à frente, vocês vão ver que elas deletam a nossa comunicação com a outra pessoa. Sentimentos. Todos nós temos sentimentos positivos e negativos. Os meus sentimentos positivos, obviamente, são aqueles que nos satisfazem, que nos fazem felizes, né? Você está feliz, você está tranquilo, você está esperançoso, são sentimentos positivos. Sentimentos negativos, você está zangado, você está triste, né? Então, toda comunicação, ela mostra um sentimento. E reconhecer nossa reação emocional diante de qualquer situação vivenciada nos faz compreender a comunicação tanto da outra pessoa como a nossa própria comunicação. E as necessidades. Aprender a identificar e articular claramente o fato que desejamos, que de fato desejamos. A partir do momento que eu entro num diálogo, ou eu estabeleço um diálogo, eu tenho um ponto de vista, ou eu recebo um ponto de vista. E eu sempre tenho que ouvir o que a pessoa diz sem julgar o que ela está trazendo para mim.
Porque, obviamente, ela vai trazer um sentimento. Ou eu terei um sentimento. E este sentimento vai gerar uma necessidade. Essa necessidade, ela precisa ser atendida. E ela vai ser atendida através de um pedido. Todas as vezes, pessoal, que as necessidades não são atendidas, muito possivelmente a gente vai gerar uma situação de conflito. Pode ser conflito pequeno, sabe? Mas todos os conflitos, se não resolvidos, eles tendem a crescer de modo que você não consegue resolvê-los. E do que você está falando, Magda? Por exemplo, vamos supor que você está no seu grupo de trabalho. E aí, você tem uma rede de e-mails desse grupo de trabalho que você precisa enviar uma comunicação. E você trabalha junto com uma outra pessoa. E a outra pessoa resolveu passar o e-mail sem lhe comunicar. Suponhamos que você percebeu. Você tem duas opções. Você observou aquele acontecimento. Aquele acontecimento lhe causou um sentimento. Você se sentiu inquieta, você se sentiu desconfortável, você sentiu uma necessidade de participação, porque se você trabalhava em dupla, aquele e-mail teria que ser passado de uma informação conjunta de ambas as partes. E aí você vai realizar um pedido. E aí você vai avaliar o que você gostaria que fosse feito pela outra pessoa, sua parceira de trabalho. Por exemplo, você pode chegar para ela e dizer assim: ô João, você vai socializar comigo o teor do e-mail. E a razão por que você está mandando agora ou somente depois que você tiver o feedback das pessoas às quais você enviou o e-mail. Então, você observou, sentiu o seu sentimento de inquietação, você sentiu a necessidade de resolver e você fez um pedido. A CNV, ela te encaminha para isso. Ela te encaminha para que você possa consolidar um diálogo de modo que vocês possam se conectar numa comunicação. Isso é empatia. A comunicação não violenta, ela trabalha justamente isso, né? Que a gente possa despertar a nossa empatia e a empatia do outro. Mas nem sempre o outro vai ter conhecimento da CNV. Exatamente. Não vai. Muitas vezes o outro não vai ter o conhecimento. Mas a gente que já tem, já começa esse exercício, porque a CNV, ele é um exercício, é uma prática, é uma rotina que a gente vai aprendendo diariamente. E é interessante a gente experimentar a CNV no dia a dia, gente. É libertador. E assim, tem algumas coisas que a gente faz, a gente nem precisa conhecer todas as técnicas da CNV, e a gente, muitas vezes, a gente bloqueia algumas tentativas de comunicação. Que muitas vezes não chegou, alguém chegou para você e começou a conversar alguma coisa, e aí você simplesmente colocou uma outra conversa no meio da conversa que a pessoa iniciou. Então, se essa pessoa tinha algo importante para partilhar com você, se ela precisava da tua atenção por alguma razão, o que aconteceu?
Naquele momento você deletou todas as possibilidades de aproximação. Por exemplo, a gente tem uma mania que ela é muito comum, viu, gente? Assim, muito mais comum, muito mais do que a gente pode imaginar. A gente tem mania de aconselhar, né? Alguém chega para você e diz assim, fulano, por exemplo, vamos retornar à história dos dois colegas que o outro resolveu fazer um comunicado sem avisar o parceiro de trabalho. O que não passou o e-mail chega para você e diz o seguinte, o Sávio, aconteceu uma coisa tão chata, pois não é que o João passou o e-mail para a equipe, não me comunicou, e, cara, sei não, aí o Sávio vai e diz assim, rapaz, tu é muito besta. Chega lá e diz assim, olha, não era para você ter feito isso não, fale comigo. Ele não te pediu conselho, certo? Muitas vezes a pessoa vai falar com você, ela simplesmente, ela quer libertar, porque ela está ela não sabe, mas dentro do conceito da CNV, ela está vivendo os sentimentos dela. Talvez o sentimento dela não seja nem de raiva, talvez o sentimento dela seja porque eles eram tão parceiros e ela não esperava, né, que isso acontecesse. Porque por alguma razão colocou essa pessoa em exposição diante da equipe. Suponhamos. Então, assim, escuta a outra pessoa, ouve o que ela tem a dizer. Normalmente, né, você poderia dizer assim, e como você está se sentindo com essa situação? E aí a pessoa vai começar e talvez até nesse momento ela mesma descubra o que fazer. Mas o ideal é a gente realmente escutar. Um outro fato que é muito comum, talvez até alguém aqui tenha vivenciado isso, ou tem alguém que você conhece que tem essa particularidade no comportamento que a gente chama, né, de competição, que é competir. Por exemplo, a pessoa chegou, né, contando a mesma história, olha aí, passou e-mail, e você está triste porque ele fez só isso? Você não sabe o que ele fez da vez passada comigo. Olha, ele marcou uma reunião, não me avisou, marcou um evento, fulano tinha um aniversário, reuniram tudo, não me avisou, foi muito maior do que eu fiz com você, isso lá foi nada. Aí, o que a pessoa sentiu imediatamente? Era uma florzinha que chegou lá se abrindo, e aí, começou a murchar. Foi murchando, e ali, essa pessoa, ela se sentiu tão diminuída nas emoções dela, que ela não consegue mais conversar. Ou seja, a empatia, aquele sentimento que ela tinha de partilhar com você, você bloqueou automaticamente com a sua postura. Alguém assim se identifica, né? Ou conhece alguém que faz isso? É muito comum, gente. Eu diria que são vícios, né? Que nós temos, que a gente vem trazendo ao longo da vida, mas que a gente pode parar, refletir e se reinventar. Uma outra coisa que a gente faz é muito comum, minha gente, também muito, muito, muito comum. Consolar. A CNV e as práticas restaurativas, a gestão de conflitos, muitas pessoas não dão muita credibilidade, porque muitas vezes elas imaginam que são práticas como se fossem de adular, entendeu? Quando, na verdade, é de resgatar a responsabilidade do outro. É você se empoderar
de quem você é, assumir suas responsabilidades e resolver as suas pendências de uma forma muito consciente e de uma forma empática, onde você consegue estabelecer um diálogo e uma comunicação afetiva. Aí a pessoa chega para você e conta alguma coisa, né? Diz, olha, tive uma briga com meu colega de trabalho, foi chato. Aí a pessoa nem termina e o outro diz assim, mas não foi culpa sua, não. Tenho certeza, você é uma pessoa maravilhosa, não foi culpa sua. Né? A verdade, ela depende de cada pessoa. O que eu trago da minha trajetória de vida não é a mesma coisa que o outro traz da trajetória de vida dele. Muitas vezes o que é certo para mim não é certo para o outro. Mas em algum ponto a gente precisa encontrar um equilíbrio nessa relação para que ela possa sobreviver. E essa relação, a gente ouve muito essa questão de conflito no trabalho. Gente, olha, essa a fala de que não deve existir conflito ou que aquele ambiente é muito cheio de conflito, isso não deve acontecer. Isso caducou. O conflito, ele precisa existir. Dentro de um conflito, há crescimento. O conflito, ele é inerente à pessoa humana. Onde houver pessoas, haverá conflito, independente da idade. Onde houver criança, terá conflitos. Onde houver adolescente, terá conflitos. Onde houver adultos, jovens, pessoas idosas, sempre haverá conflito, porque sempre haverá divergência de pensamentos. Mas a gente tem um ponto de equilíbrio, onde a gente pode se encontrar. Outra forma de bloqueio da empatia. Só fechando aqui, não foi culpa sua. E como você está se sentindo? Por que você acha que as coisas chegaram nesse ponto? Um conflito, ele se manifesta. Mas quando ele se manifesta, é porque ele já vinha acontecendo silenciosamente há um bom tempo. E uma das partes não conseguiu ver, ou se viu, não teve a atitude para resolver, por várias razões que não cabe julgamentos. É inerente à pessoa. Por isso é tão importante a gente compreender as formas de relacionamento, né? De como buscar lá dentro da nossa natureza, né? Da nossa essência, a nossa parte boa, porque nada mais é do que isso, nos reconectar à nossa essência boa. Contar a sua história. Um outro bloqueio de empatia muito comum, muito, extremamente comum. Alguém vai lhe contar um caso, alguém chega assim, rapaz, estou tão chateado, ó, eu saí do trabalho apressado, ia pegar meus filhos, tinha um aniversário, a minha esposa estava toda feliz, bati o carro. Aí a outra pessoa diz, só fez bater o carro? Meu amigo, eu vinha naquele cruzamento faz assim uns 2 anos, 1 ano atrás, rapaz, parei no sinal, estava cheio de problema, bateu um carro atrás, bateu outro. Olha, você só fez... foi nada, meu carro. Rapaz, eu vendi foi o carro. Sabe? Gente, toda a carga afetiva e todas as necessidades trazidas naquele momento foram cortadas. A pessoa não precisa dizer assim, sua conversa não tem importância, ela não precisa. A conduta já fecha. Então, assim, é algo que a gente deve mesmo pensar na nossa vida, que é tão comum que a gente não para pensar no quanto pode afetar o outro.
Porque se a gente for avaliar mesmo, pode até ter acontecido conosco. Com quem nunca não, né? Com quem nunca não em algum momento. Então, é algo que a gente deve mesmo parar para pensar. Vou passar outro slide. Não sei o que ele travou aqui. Ó, caiu, só um instantinho. Vou botar. Pois é, então, a gente muitas vezes... Pronto, travou aí? Vamos voltando, só um instante. Positivar, né? Um outro bloqueio da empatia, né? Às vezes, quem nunca teve uma coisa muito comum. Pessoas têm relacionamentos. Homens têm relacionamento, mulheres têm relacionamento, pessoas têm relacionamento. Em algum momento da vida, a gente vai ter uma dor de cotovelo, a gente vai passar por uma decepção, alguma coisa vai acontecer porque faz parte da vida, né? E aí você chega lá para aquela pessoa que você gosta, aí você chega e diz assim, olha, a gente estava tão bem, mas aí não sei o que aconteceu. Você acredita que a gente brigou do nada, pronto, a gente terminou. Rapaz, que besteira, bola para frente. É muito comum, né? A fila anda. Deixa isso para lá. Tudo passa, é muito comum. A gente muitas vezes a gente imagina que está ajudando o outro, mas nós somos seres de sentimentos. E nós somos seres de sentimentos positivos e negativos. Nós precisamos viver nossos sentimentos positivos e negativos. Nós precisamos lidar com eles. E eu até, às vezes, como professora, eu sempre respeitei os sentimentos dos meus alunos, de todas as idades, né? Aquela criança pequena, muitas vezes, eu costumo dizer assim, a gente adulto, a gente esquece que a gente também fica zangado, que a gente se chateia, e muitas vezes a criança, ela fica zangada, você para com isso, cala a boca. A criança fica chateada, deixa de besteira, né? E não é bem assim. A criança, ela precisa viver os sentimentos dela, porque ela vai ser um adulto, como você é um adulto hoje, certo? E aí o que você vai dizer? Eu sempre dizia assim para as minhas crianças, está com raiva? Tudo bem. Você tem todo o direito de ter raiva, sabe por quê? Porque você é uma pessoa. Você é uma pessoinha pequena, mas você é uma pessoa. Agora, você tem que ser esperto para não deixar esse sentimento mandar em você. Você pode sentir ele, fique aí sentadinho, respire fundo, vai passar em algum momento, a gente vai conversar sobre isso, você vai me dizer porque você está assim, mas é normal você sentir raiva. Ela vai embora em algum momento, mas é normal. Tá chateado? É normal. A gente precisa mostrar para as crianças que os sentimentos são normais, para que elas tenham coragem de vivê-los, né? Você chegar à idade adulta e você fica se fechando das suas emoções e aí depois tem um insight, né, de uma emoção assim explodindo na sua vida. Quantas vezes você não chegou para um amigo e ou um conhecido, ou um estranho mesmo, né? Às vezes assim, do nada alguém chega, não tô aguentando mais, vou explodir, né? A gente fica fechando nossas emoções. Nós precisamos viver as nossas emoções, todas elas. E nós estamos né, nesse momento que tem essa polarização forte, né, de pensamentos e sentimentos ideológicos, né, onde A é A e B é B, e não se encontra um ponto de interseção de forma muito latente. Isso são sentimentos que precisam ser vividos, porém compreendendo que todos nós temos uma natureza compassiva, todos nós
podemos conversar sobre tudo e conviver. Eu hoje sou coordenadora aqui em Fortaleza, junto com o Vitor Gênova, com o Vitor, e a gente convive com todos os tipos de pensamentos, todos os tipos de ideologia, de direita, esquerda, centro-direita, centro-esquerda, extrema-direita, e a gente se relaciona e a gente encontra um campo de comunicação. Porém, nós pautamos nossa comunicação pela CNV. É possível a gente conviver. É possível a gente ocupar o mesmo espaço. É possível a gente compreender que cada pessoa tem necessidades, decisões que são muito pessoais. E que cada um traz uma verdade que precisa muito que a gente respeite, né? E aí nós temos o fluxo da CNV. É um modelinho só, assim, a título de ilustração, né? Que no primeiro momento da CNV, a gente tem a observação e os sentimentos. E no segundo momento, a gente tem as necessidades e os pedidos. Então, a gente tem aqui no primeiro momento um exemplo que expressa a capacidade de expressar honestamente, se expressar honestamente, a partir desses 4 passos da CNV, que são a observação, sentimento, necessidade e pedidos. E, inclusive, gente, esses 4 passos, quando a gente fala de CNV, a gente pensa sempre que a gente está falando somente da outra pessoa. Mas como a gente pode se relacionar com outra pessoa e viver todas essas experiências se a gente não encontra elas na gente mesmo? Então, a CNV é também um autoconhecimento. É realmente você saber quem você é, até onde você pode ir e o que você quer aprender para você conseguir uma comunicação com mais empatia com as pessoas com as quais você convive. Porque a gente sabe que a gente não convive somente com quem a gente gosta, não. Principalmente nas relações de trabalho, onde que é o seu trabalho. O seu trabalho é o seu ganha-pão. No seu trabalho, você não pode simplesmente dizer, a menos que você tenha outros projetos, mas mesmo assim tem que pensar muito, se é a sua referência, né, de ganha-pão, do seu pão diário, você tem que conviver com todo mundo, então você precisa aprender a se relacionar com todo mundo. E tem o segundo momento, que é a capacidade de ouvir e receber com entendimento a fala do outro. Mas você só vai ouvir e receber com entendimento a fala do outro se você tiver trabalhado dentro de si essa sua atitude não julgadora, né? Não é porque o outro não pensa como eu que eu posso dizer que o que ele faz não é certo. Isso depende de quem ele é. Eu não posso dizer que lá no México está errado fazer uma festa no Dia dos Mortos, porque a cultura deles é essa. Assim como eles não podem chegar no Brasil e dizer, Deus me livre, eu quero é festa, porque as pessoas aqui se escandalizariam, né? Então, isso é a essência da CNV, você conseguir alcançar essa compreensão. E aí nós temos um exemplo, né? Só volta um pouquinho aí, sabe? Olha. Aí é uma fala de alguém, ó, relatórios e agendas, vamos supor que a pessoa fez alguma coisa, né, que não atendeu a algum ponto que desse equilíbrio nessa relação aí. Então, relatórios e agendas são pontos chaves na organização da empresa. E ocorrem eventos que evidenciam alterações, né? Estou fazendo uma observação. Quando você leva esse fato diretamente para o administrador geral, eu me sinto desconfortável. Mostrou o sentimento. Estou delegando algumas funções para cumprir essa meta proposta. Está falando da sua necessidade.
Então, caso haja necessidade de esclarecimento nessa área e algum colaborador fizer contato direto com você, direcione a mim, certo? Ou seja, é como se alguém tivesse tomado a frente dessa pessoa em alguma ação do trabalho dela. Para que a situação se resolva, a gente tem que ser claro, tem que falar o que aconteceu, expressar o que a gente está sentindo, porque os conflitos se dão por causa das necessidades não atendidas, e necessidades não atendidas são sentimentos não atendidos. Gente, sempre que as necessidades não são atendidas, ocorrem conflitos. Conflitos não se consolidam apenas quando uma pessoa leva um tapa de uma outra pessoa, sabe? Quando existe uma briga de grupos ou de pessoas em determinados espaços, o conflito não acontece exatamente naquele momento em que há uma votação e a gente vê, né, muito como a gente vê em qualquer lugar do mundo, né, os políticos tendo uma briga em pleno plenário. Não, aquilo ali foram sentimentos e necessidades não atendidas que foram criando raízes e se vinculando lá na essência daquelas pessoas. E elas não falaram no momento certo. Então, a gente precisa reconhecer o que a gente está sentindo. E a gente realmente verbalizar de forma empática. A gente precisa ter empatia, trabalhar em nós. Gente, é um aprendizado. É possível a gente aprender. Existia um ditado que era muito comum, não sei nem se existe mais com o advento, né, da gestão de conflitos, que é assim, atingiu determinada idade, ficou de maior, não aprende mais. Tá velho, não aprende mais. Tem 40 anos, não aprende mais. A gestão positiva de conflitos, a conciliação, a mediação, as práticas restaurativas, elas vêm colocar isso por terra. A gente aprende. A gente aprende a se conectar com a outra pessoa. Não importa se é na educação emocional que você vai fazer um belo plano de aula e praticar dentro da sua sala de aula, ou se você vai fazer isso com a sua família, ou se você vai fazer isso no seu casamento, ou com seu grupo de amigos, ou dentro de um plenário, ou dentro de uma instituição de movimentos sociais. Você tem como se conectar e você tem como construir uma comunicação com empatia. E quais são os benefícios da CNV, né? Lembrando, viu, gente, que não é uma fórmula mágica que alguém criou e vai mudar o mundo. É uma tentativa de você lembrar quem você é e você trabalhar a sua natureza compassiva, porque todos nós temos uma natureza compassiva. Quem lembra de uma foto que tem duas crianças, uma negra e uma branquinha, né? E eu não sei se vocês ouviram essa história. E tem uma festa na escola de uma dessas crianças. E a criança chega para a mãe e diz assim, mãe, que lá nos Estados Unidos tem um dia, né, fazem, que é tipo assim, um dia da amizade, que se trazem fazem grupos de amigos. E ele vivia dizendo para a mãe que ele tinha um amigo que era muito parecido com ele, muito, muito parecido. E ele dizia que ele era irmão gêmeo mesmo. Então, no dia do evento, a mãe foi, né? E quando chegou lá, gente, tem a foto, é só vocês procurarem na internet, tem essa matéria. Tem a foto deles dois. Um é negro e o outro é branco, e eles são totalmente diferentes. Quer dizer, existe uma natureza compassiva aí de amor, de afeto, de amizade, que transcende qualquer outra coisa. Todos são iguais. A gente nasce assim.
A gente se torna assim com as adversidades que a gente vive. E ao longo da vida, a gente vai fazendo escolhas. Porém, nós podemos nos reconectar. E é também uma escolha. E o que isso faz para a gente, né? Ela constrói confiança e gera autenticidade. Se eu confio, eu consigo tentar ser autêntico. Ela contagia. Gente, se você contagia, você consegue escutar o outro. Ela constrói um espaço de atenção. Quando você dá atenção, quando você recebe atenção, você valoriza e você é valorizado. E o resultado disso, né, atende necessidades como compreensão, atenção, certeza, segurança e gera conexão. Atitudes geradas. Em tempos de polarização, a comunicação não violenta estabelece um papel fundamental nas interações pessoais. Nós estamos vivendo, como eu já disse no início, essa explosão, né, muito grande, né, de lado A e lado B, de forma muito, muito clara. E tem crescido, assim, não só no Brasil, mas quando a gente fala mundialmente, a gente vê esse crescimento de forma mundial. Também cresce os desejos e as buscas por instrumentos que promovam a paz. Crescem junto também esses movimentos. Possibilita o discernimento entre o que se interpreta e a realidade. Eu diria que o maior ganho da CNV é justamente esse fato. É quando você consegue parar e você consegue interpretar para além do que você vê. Você se dá a possibilidade de você olhar para o outro para além do que a pessoa é. Leva a identificar vocabulários que expressem com clareza os sentimentos envolvidos. Gente, é uma forma da gente ser autêntico. E essa autenticidade, ela tem duas vertentes. A autenticidade interna, né? Eu quero isso mesmo. Esse é o meu desejo real, né? Quais são as minhas necessidades nessa situação? Eu quero resolver isso agora? É necessário eu falar com fulano agora? O que eu vou falar? Precisa ser com muita verdade. Só um momento, que está um probleminha aqui. Então é isso, gente. E leva a identificar vocabulários e inspira a responsabilidade, que é o principal, que muita gente tem eu já ouvi muita gente falar assim, eu não acredito nisso, mas a gente precisa vivenciar, experimentar. E aí eu sou a Magda Santos, como eu já falei, e nós podemos conversar mais. Aí esses instrumentos eram norteadores, uma sensibilização, e a gente pode conversar um pouco mais sobre o CNV, a importância dela para a nossa vida, para as nossas relações diárias. Tem umas referências também, né, Magda? Tem, sim. Algumas, eu fiz as pesquisas, né? Tanto para falar sobre as questões das comunicações verbais e não verbais, as microexpressões que são essenciais para que a gente possa compreender as posturas do outro. Perfeito. Magda, excelente. Nós temos até um tempinho bom para discutir e a gente teve, acredito eu, uma participação recorde hoje. O pessoal ficou bem
interessado, participou, pontuou. Começando aqui, pelo que eu anotei, pelo Leandro Oliveira. Acredito que, como você estava falando dos trabalhos do Paul Ekman, ele colocou: recomendo a série Light to Me, exatamente nesse tema, né? Inclusive... Só avisando para ele que eu assisti todos. Pois é, eu também. A série é uma diversão, viu? É muito, muito bem feita, muito divertida. Eu só tenho, assim, por uma obrigação de consciência mesmo, tenho que ressaltar um ponto aqui, né? Que é o seguinte: os estudos do Paul Ekman, eles são estudos que efetivamente tiveram, assim, uma projeção importante. Ele fez esses estudos de modo científico e tudo, mas hoje em dia tem uma discussão muito grande a respeito, assim, como aplicar. A gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, né? Justamente que a gente vê tem até canais no YouTube que utilizam os estudos e tudo, e isso pode ficar um pouco duvidoso. Mas o que a Magda até trouxe aqui, Magda, me desculpe, você pode falar à vontade, pode me interromper também, inclusive, mas colocou algo que, na verdade, é o uso prático desse tipo de estudo, que, inclusive, a gente vê no caso de dramaturgia, atores que vão utilizar esses aspectos, né, da linguagem corporal, das expressões faciais. Aí eu lembro de outro livro também que entra na mesma linha, né, de estudos que tem uma aplicação prática, que é a daquele livro O Corpo Fala, também é muito conhecido, teve várias edições aqui no Brasil, que é... tudo bem... que é do Pierre Weier, eu acho que o nome é esse, e Tom Pakov. Tom Pakov foi o que desenhou, não lembro agora o primeiro nome dele, mas são referências, né, desse tipo de trabalho de material. A Magda teve que sair, gente, então, quer dizer, não sair, né, ela teve que parar aqui. Eu vou aproveitar e vou fazer aqui a leitura um pouco dos comentários. Se a gente precisar, a gente retoma com ela, certo? A Júlia colocou, né? Magda, se você estiver ouvindo, fique à vontade, tá? Pode até ficar com a câmera desligada. Deu certo? Tá tranquilo? Tá. Tá ótimo. Então, pronto. Então, eu estava só comentando sobre a questão do Let Me. Aí tem o livro, como eu falei, O Corpo Fala, que é muito conhecido, já teve muitas tiragens no Brasil também. E vai na mesma área, assim, algumas pessoas podem falar, mas isso não é científico, ou então é contestável. Calma, gente, a gente está falando aqui de referências que são de fato utilizadas, independente da questão da aplicação científica, tá? Só para esclarecer esse ponto, né? Mas, assim, outros comentários vieram, eu também anotei os meus, mas eu gostei muito da participação do público, então eu estou querendo seguir aqui pelo público, depois, até que talvez dê tempo da gente comentar mais algumas coisas. Tá certo. A Júlia colocou, Júlia Gírio, colocou: você acredita que deve haver uma tolerância, ou seja, um diálogo com um intolerante extremo, que apresenta ideias que vão ferir os direitos humanos, por exemplo, ou nesse caso não há diálogo? Pronto, essa é a pergunta da Júlia. Você quer responder agora? Posso responder. Olha, o ser humano ele tem necessidades universais, certo? Mas, na gestão de conflitos, por exemplo, quando a gente vai fazer, vamos supor que a gente, ou a mediação escolar, ou nas práticas restaurativas mesmo, toda gestão de relacionamentos, as duas partes precisam querer. Nós somos seres humanos. As regras, elas são universais, porém, matematicamente, toda regra tem sua exceção. Existe uma situação em que a pessoa não vai querer diálogo de jeito nenhum e a gente realmente não vai poder fazer nada. A gente vai tentar, mas a gente não vai poder fazer nada porque eu vou, como os 1% do código genético, né, que diz que a mãe não é mãe, né? Foi até uma coisa muito falada recentemente. Toda regra tem sua exceção. Porém, o que eu posso dizer é que as tentativas de consolidar um diálogo, mesmo com as situações mais esdrúxulas que você pode imaginar, a gente consegue estabelecer uma relação de empatia. Bacana. Vou aproveitar aqui o
O João Evangelista até me corrigiu, é Pierre Viel. Muito obrigado, João. Mas voltando aqui, então, à sequência que a gente estava, depois que a Júlia pontuou, o João Evangelista, ele mesmo, colocou alguns comentários que eu vou até juntar, porque eu acho que eles estão relacionados, tá? O primeiro foi assim, mas se a pessoa estiver querendo um conselho, que aí eu acho que tem a ver com aquele momento dos bloqueios da empatia, né? E aí ele também comentou o seguinte, como fazer em caso de vitimização, a pessoa gostar de se fazer de vítima. Então, essas duas situações, né? Se a pessoa quer um conselho, né? E se a pessoa se faz de vítima. Como lidar com essas situações? Quando a pessoa quer um conselho e ela realmente lhe pede o conselho e você sente isso, cai nas regras de que toda regra tem uma exceção. Claro que em algum momento, às vezes, uma pessoa é muito próxima de você e realmente vai lhe pedir um conselho. Porém, você deve entender sempre o fato de que, sendo uma pessoa única e você é uma pessoa única, muitas vezes você vai dar o conselho e a pessoa vai dizer assim, ou vai dizer, realmente já estava pensando isso. Ela já tinha, né, um sentimento de necessidade do que ele queria fazer, ou ela vai dizer, não, mas eu não vou fazer isso não. Tem que estar preparado para as duas situações. Porém, se você sentir que ela realmente quer um conselho e você deve ter conhecimento dessa pessoa o suficiente para isso, também não é problema, mas a gente consegue perceber. Sim, sim. E aí, no caso também... Em relação à vitimização, eu digo sempre que quando você age com a verdade, quando você começa a trabalhar com a CNV e você começa a usar os 4 passos, consolidando a verdade, você acaba sendo um bloqueio para situações como eu posso até te dar um exemplo concreto. Eu presenciei uma situação de uma pessoa que ela tinha mania de se vitimizar, justamente. Era quando ela contava as histórias dela, e alguma pessoa contava as histórias dela também, a história dela era sempre maior, a tal ponto de chegar e num contexto tal, e dizer assim, olha, alguém chegou e disse que vocês deveriam me ajudar a resolver minhas coisas nesse ponto aqui, que eu não vou nem assim dizer, porque de repente essa pessoa pode estar ouvindo, mas assim, qual foi a forma que a outra pessoa conseguiu desconstruir essa história? Mas a sua família não percebe que você já é ajudado de forma constante, não de agora. Ficou claro, você falou para a sua família, aí ponto A, ponto B, ponto C, que foi feito em seu favor, você deixou isso claro, e aí a pessoa mudou de assunto. Então, assim, você não precisa partir para uma briga, mas você precisa ser muito claro com a sua verdade, entendeu? E deixando assim muito claro que a CNV é uma prática. Nesse momento aqui, vocês estão tendo uma sensibilização do quanto é importante, do quanto a gente tem no nosso contexto para se apropriar e enriquecer a nossa jornada quando a gente faz uma opção de vivenciar a técnica da CNV, certo? E é uma descoberta também, constante. A gente vai aprendendo com a vivência. E até pensei exatamente, Magda, no final, quando você falou da questão da vitimização, você pontuou de uma maneira muito, muito precisa a questão de como a própria CNV, os princípios dela, o passo a passo, ele desarma essas situações, né? Exatamente. A ideia natural. É muito interessante porque, assim, a gente não está acostumado a pensar na nossa forma de se comunicar, né? De se expressar. A gente vive isso como se fosse uma torrente, assim, não, o que vem é o que passa. E, na verdade, ter um pouco de controle não é necessariamente ruim, ao contrário, a gente consegue
de certo modo, semear muito mais acordos, né, a partir do momento que a gente aprende a filtrar isso. E olha, e você aprende, você vai tendo um crescimento pessoal, porque à medida que você vai experimentando, é como se você fosse pensando assim, eu posso isso, e nem teve uma guerra. Eu alcancei isso com aquela pessoa e deu certo. Você vai começando a se surpreender e você vai começando a ver o quanto isso vai te fazendo bem. Como eu disse no início, é uma experiência libertadora. Eu conheci a CNV em 2015 com o Dr. Landim, que eu sempre digo que o Dr. Landim, ex-promotor público, ele está aposentado, eu sempre digo, ele é o meu mestre. Eu era diretora de escola, ele foi fazer um evento na escola, quando terminou esse evento, ele veio conversar comigo e disse assim, você já ouviu falar de mediação de conflitos, diretora Magda? Aí eu realmente nunca tinha ouvido. Ele disse assim, pois você é uma mediadora nata. E eu não tinha a menor ideia. E aí eu comecei a fazer parte do grupo de estudos, assim, gente, foi maravilhoso, assim, tenho gratidão pelo Dr. Landim, terei a minha vida toda. Onde ele estiver nesse momento, se ele tiver a oportunidade de estar me vendo, eu quero deixar aqui para ele, assim, minha gratidão e um grande abraço. Feito de público aí o agradecimento. Inclusive, eu aproveitei, Magda, e pontuei aqui, você é pedagoga, né, de formação, depois fez a especialização em gestão escolar, atua como educadora na rede pública. Qual é o nível etário, a faixa etária dos seus alunos, em geral? Minha formação é pedagogia, né? Primeiro ao 5º ano. Porém, eu fui diretora, né? Aí atuei com todas as modalidades até o EJA e fui coordenadora pedagógica do Fundamental 2, do 5º ao 9º, e atualmente sou professora de atendimento educacional especializado, sala de inclusão, que eu estou amando mesmo, está sendo uma descoberta e um aprendizado que eu posso levar para mais pessoas. Eu estou me sentindo muito bem nesse espaço. Bacana, olha que sensacional isso. Por que eu perguntei da sua experiência também? Porque, assim, desde o fundamento da pedagogia, né, do fundamento teórico que se aprende na faculdade, passando por todo o ciclo, você falou aí basicamente todas as modalidades, né, chegando até o EJA, ao atendimento especializado, tudo isso. Então, imaginem as situações que são naturais de conflito, como a Magda muito bem pontuou, né, desde criança, né? A criança às vezes vai querer uma coisa e você vai ter que solucionar um conflito ali. Então, veja só, como isso faz parte de uma educação contínua para toda a vida, né? A comunicação não violenta, ela vai tocar pontos muito sensíveis da nossa formação ou da nossa falta de formação, da falta de formação para a cidadania, para o diálogo democrático com o outro, e que a gente vai descobrindo quando vai crescendo, né? Quando a gente vê um país que, por um motivo ou por outro, não se desenvolve como a gente imaginava. Então, como as coisas têm relação, né? Desde a educação, lá na base, até esse nível político. Aí pensei aqui várias expressões que você pontuou e que eu acho importante a gente ressaltar, né? Justiça restaurativa, juízos de paz, mediação, conciliação, gestão positiva, educação emocional. Então, veja, são vários elementos, né, dessa nossa formação enquanto ser humano, né? Vai além do cidadão, vai além do acadêmico. Inclusive, na área de gestão de conflitos, eu sou formada em círculos de diálogos, sou formada em círculos de diálogos escolares, mediação escolar, fiz parte, né, do grupo pioneiro entre Instituto Terra dos Homens e SME, a implantação das primeiras salas, né, e dos círculos de paz dentro do município de Fortaleza. Olha, sensacional, muito bom. Sim, então, vamos lá. Tem mais comentários, viu? Tem mais. O Moacir, por exemplo, o Moacir sempre participa muito bem aqui, colocou o seguinte: é necessário muito esforço para aplicar uma comunicação não violenta se... Ele pontuou 4 aspectos. Se temos uma sociedade desigual, se nós não temos o hábito de nos cumprimentar, de abraçar e tempo para ouvir o outro,
se nós não partilhamos quase nada com o outro e se temos um meio de comunicação que propaga diariamente situações de conflito e de violência. Quer dizer, ele levantou aqui pontos muito interessantes, ele acabou formulando isso como mais um comentário, assim, mas eu acho que você também poderia complementar, Magda, porque qual é a sua perspectiva a respeito disso? Como eu disse e tenho dito desde o início, este momento da gente é uma sensibilização. Mas eu também sou formada em comunicação não violenta, né? Estou já finalizando aqui, praticamente, né? Pela minha trajetória e por formação. E eu posso dizer uma coisa, a gente aprende e a gente consegue criar na gente um olhar diferente para isso. Porque quando a gente começa a pautar nossas ações, nossas atitudes a partir da CNV, é uma questão cultural. Nós estamos fazendo parte de um processo que no Brasil é novo. A primeira lei de mediação, ela vem de 2015. Eu diria que nós estamos engatinhando. E aqui no Ceará, nós já temos o Ceará Pacífico, ele conta com a gestão de conflitos, né? Nós temos na Secretaria Municipal de Educação, a SME, a Célula de Mediação Social. Inclusive, em 2015, eu fui agraciada com o diploma de amigo da mediação, justamente por conta dessa jornada. E eu quero dizer para você que não é fácil, porém é possível. E quando a gente estuda CNV mesmo, quando a gente faz a formação das técnicas, quando a gente se apropria e realmente vivencia, a gente entende que é possível. Não quer dizer que a gente não vai ter conflitos, quer dizer que a gente vai vivenciar esses conflitos de uma forma mais conectada com a emoção do outro, com a empatia, reconhecendo as nossas próprias necessidades também. Você pontuou muito bem, inclusive, a questão dos conflitos, né? Assim, é inerente ao ser humano, às relações humanas. Eu acho que, basicamente, o que importa aqui não é, assim, tentar viver num mundo sem conflitos, mas é mediar os conflitos para que eles sejam os mais produtivos possível ou os mais humanizados possível, porque diferença de interesse sempre haverá, mas não precisam ser as mais graves e as mais mortais do mundo, né? Que como infelizmente a história muitas vezes mostra. Tem mais um comentário, sim. E aproveitando que o Moacir pontuou, né, essa questão da cultura, como você falou, a gente vive uma cultura de violência em certa medida, a gente vive uma cultura de intolerância, mas assim, se justamente a gente não tiver meio de responder a isso, como a CNV se propõe, aí não adianta mais nada, né? Assim, com todo o respeito, é melhor a gente se enterrar logo, porque já acabou tudo. Então, olha, eu te digo, eu vivo em um espaço hoje, a Politize, em que a gente convive com todos os diferentes. Né? A gente convive literalmente com todos os diferentes. E eu venho de um evento que a gente vivenciou recentemente em Recife, foi assim maravilhoso. Tudo parte do conhecimento. Os conflitos são essencialmente reais, essencialmente necessários. A gente precisa vivê-los, mas a gente precisa saber como tirar o melhor possível. É como você do limão não faz uma limonada, o limão é azedo. Você faz um suco maravilhoso. Então, você está com uma azia medonha, dependendo da situação, né? Quem vai lhe amenizar a vida é o limão. Então, assim, existem situações ruins, o que não quer dizer que a gente não pode dali transformar, né? É uma questão de cultura. Nós estamos vendo esse momento de cultura mesmo. O conflito e o paradoxo, eles têm um aspecto transformador que pode ser utilizado, aproveitado, Sim. Né? Exatamente. O Tiago Galeno, ele comentou o seguinte: pessoas pragmáticas tendem a relativizar os problemas e queixas dos outros. Eu acho que entra naquele ponto, né, que você trouxe, que é justamente a ideia do vou contar uma história maior. Quer dizer, a pessoa vem se queixando de alguma coisa, você, em vez de ouvir, aí você
responde com um bloqueio de empatia que é falar, mas o meu caso é pior. Isso é muito da nossa cultura, né, Magda? É uma coisa assim que a gente faz por hábito, absolutamente. Às vezes a gente mesmo faz, né? Mas a partir do momento que a gente tem acesso a essa outra forma de se relacionar, de construir essa nova forma de se comunicar, a gente começa a se policiar em relação a isso, assim, sabe? Atentar para essas coisas. Para mim é que nem reclamar do clima, assim, quando a pessoa, rapaz, tá muito quente, né? Não sei o quê. De fato, ultimamente tem estado muito quente, mas assim, vira um hábito, né? Reclamar, assim, parece que é um hábito nosso já. Isso. E de política nem se fala, né? Falar mal de político, nossa senhora, esporte nacional. E na verdade, o problema não é que não se deve falar mal de político, devemos, são nossos representantes, devemos cobrar, mas na medida certa, porque senão vira um alimento de antipolítica, né? Aquela ideia de que, não, político não presta, não, político... Aí, quer dizer, você tem representantes lá que você ignora, porque você decidiu ignorar. Então, assim, existe a necessidade de um equilíbrio entre essas disposições da nossa cultura e das nossas necessidades, né? Então, não dá para jogar tudo no lixo, assim. Olha, um exemplo. Quando a gente terminou a formação e fez uma política pública, dentro da nossa equipe, tinha vertentes ideológicas que ia de um ponto ao contraponto totalmente diferente. E quando a gente foi apresentar a política pública, né, que a gente, assim, no nosso estudo, a gente fez um resgate sobre a questão da pessoa idosa de 2000 até 2021, certo? E então a gente consolidou uma ação fundamentada cientificamente que originou a ideia de um aplicativo que aproximasse pessoas idosas e jovens de todas as idades. E o que a gente fez? O nosso olhar independia de vertente ideológica. O que a gente queria era atender uma necessidade que existia na cidade. Então, a gente encontra um ponto em comum. Como a gente lida com esse ponto comum, a gente vai construir nessas relações que a gente busca compreender que dentro do conflito a gente pode conviver. Uhum. Sim, sim. Interessante. Magda, ainda tinha um ponto que, assim, eu sempre trago muitos aspectos pessoais, assim, e como eu já falei em uma palestra anterior que tratava da lei de Libras, eu sou de família surda, né? Meu pai, minha mãe, ambos, e você sabe disso, que a gente já conversou sobre isso antes. Assim, eu queria aproveitar justamente fazer um link, uma conexão com essa questão, porque em certa altura você falou de algo muito interessante, que a gente superestima o poder da palavra, apesar dela ser importante, né? Mas no dia a dia, nas nossas comunicações mais cotidianas, elas não necessariamente representam o principal. Na verdade, muito frequentemente, como se colocou aqui, né, aqueles números 7, 38, 55, né? 7% da nossa comunicação é mediada pelas palavras, né? E 38% pelo tom de voz, olha como é muito maior do que as palavras, e 55%... Que é justamente o que a gente vê nos espaços de política, né? O grito. O grito, ele é uma arma muito usada. Verdade, verdade. E também a questão da linguagem corporal, que a gente começou falando um pouco disso até nos comentários, que assim, veja, também essa teatralidade, né? Por isso tem uma relação tão próxima, inclusive, se a gente for na origem da política, no mundo antigo, na Grécia, também está a origem do teatro, também está a origem da democracia. Não é à toa, né? Não é à toa que tudo isso está ligado. Tudo está ligado. E aí, veja só, como eu falava da questão da surdez, né? Que as pessoas, só um ponto mesmo que para mim é muito caro, a língua brasileira de sinais, ela não trabalha com palavras, ela trabalha com signos, que são os sinais, né? Em vez de palavras, a gente tem sinais na língua brasileira de sinais, e não tem o tom de voz, mas tem uma expressão, são as expressões ditas não manuais, que também ajudam no tom de voz. A velocidade com que você sinaliza é como se fosse o tom de voz da pessoa surda ou da pessoa que está sinalizando. E também existe a questão corporal, o uso do corpo, o posicionamento dele, a inclinação, tudo isso também
está dentro dessa expressividade. Então, do mesmo jeito que você pontuou lá no começo, né? Que diferentes culturas, vão ter maneiras de se expressar que são diferentes, mas tem elementos que são comuns a todas as culturas. Sim. E aí eu estou voltando a essa questão da cultura, da comunidade surda, da cultura surda, para que as pessoas entendam que, de fato, isso é muito importante, né? Essa dimensão simbólica, representativa, que costuma ser não só menosprezada, como às vezes até vilanizada, né, Magda? Porque as pessoas pensam assim, tá se prendendo à aparência. Não, mas a aparência faz parte desse processo também. A gente precisa cuidar da forma também. Não é só o conteúdo, né? Que o conteúdo seria a palavra. Então, assim, de todo modo, eu queria fazer esse comentário que eu acho importantíssimo, interessantíssimo. Importantíssimo. Eu, assim, super valorizo, até porque eu sou a defesa da inclusão, né? Sim. Sei disso, né? Inclusive com essa experiência profissional agora, né, atual. Muito bom. Meu Deus, a gente, vontade aqui de conversar a gente tem demais. Deixa eu ver se tem mais algum novo comentário no chat. Pode ficar à vontade, pessoal. A gente ainda tem um tempinho antes de fechar, tá? Como eu disse, né, anotei outras coisas também. Você colocou o seguinte. Agora é uma pergunta um pouco mais atual, assim, contemporânea, né? Quando você falou do fluxo da CNV, você deu um exemplo e tudo, e falou dos sentimentos e necessidades não atendidos, né? Eu fiquei pensando justamente isso. Como é que fica a questão desses sentimentos e necessidades que não são atendidos? Como você falou, a pessoa se expressa daquela forma, muitas vezes, né, de uma forma que é difícil, que é muito acidentada, que você pensa, poxa, como é que eu vou dialogar com essa pessoa? Aí você pontuou que ela tem sentimentos e necessidades não atendidas, de todo modo, que talvez não tenha comunicado no momento certo, da maneira certa, né, e que pudesse facilitar o diálogo. Aliás, isso, infelizmente, no nosso congresso, por exemplo, às vezes acaba se tornando muito comum, né? A título de provocação, ou de deboche, ou o que quer que seja, acaba ficando aquela aparência, justamente aí fazendo o contraponto do que acabei de falar, e um pouco de espetacularização da política, ou da antipolítica, vamos dizer assim, né? E aí eu sei que você já nos deu elementos para a gente pensar em como desarmar essa situação, já foi boa parte dos comentários aqui, mas como é que a gente faz quando a pessoa, de fato, ela procura capitalizar em cima da discórdia? Isso tá tão comum, Magda, que a gente ainda se pergunta, por mais que você tenha pontuado isso, instrumentos, meios, e que a comunicação não violenta nos ajude a pensar em saídas, existe limite? Existe um momento em que a gente fala assim, olha, eu não tenho como aplicar a CNV nesse caso aqui, né? Ou talvez em outro momento, talvez a gente possa pensar em outra situação. Isso é possível? Existe essa situação? O limite é da CNV? É nosso? Como é que você vê essa questão? Eu diria que, assim, nós estamos vivendo um processo de cultura. Nem todo mundo tem acesso ao conhecimento da CNV. E tem o fato de que muita gente também não acredita. Por exemplo, se eu for propor um projeto no qual a gente crie, por exemplo, uma sala de mediação de conflitos escolares em uma instituição de ensino, a probabilidade dela vingar é muito maior se a gestão daquele espaço acreditar nessa habilidade de comunicação que pode ser fomentada, estimulada, e orientada, né, apropriada. Se por acaso essa gestão não acreditar, muito dificilmente a gente vai conseguir vingar, menos que tenha dentre esses indivíduos constantes desse espaço, alguém que tenha o conhecimento e possa ir estimulando e criando essa cultura. Eu diria que nós somos pingos de luz que estamos começando essa conexão com as pessoas. Se isso acontecesse, por exemplo, comigo, eu diria o quê? Talvez o outro não tivesse o conhecimento da CNV, provavelmente não teria, mas a minha última palavra ainda seria de uma forma empática com essa pessoa. E o que pressupõe isso? Eu tenho
já que eu acredito que estimular essa vivência, entendeu? Entendi. Acho então, Magda, que assim, muitas vezes a gente precisa conhecer os nossos próprios limites, né? Saber até que ponto a gente consegue ir, mas deixar a porta aberta, né? Acho que é Sim, isso, não deixar a queimar as porta pontes. aberta, porque se você deixar a porta aberta, por exemplo, uma pessoa foi super grosseira com você, e você depois, você naquele momento mesmo pode dizer assim, o que que você pensa então? Qual a conduta que você acha que eu poderia ter nesse momento que pode te trazer alguma paz nessa situação? Que possa resolver ou que possa te trazer tranquilidade nesse contexto? Eu saio com alguma linguagem compassiva. Eu sempre vou sair com alguma linguagem compassiva. E eu te garanto, Sávio, que nas minhas vivências eu tenho tido bons resultados. Essa semana, por exemplo, eu fiz uma anamnese da sala de AE com uma mãe de aluno. E eu fui muito avisada de que seria uma pessoa muito difícil inclusive, o encaminhamento da pessoa que já tinha tido a experiência com ela tinha sido muito delicado. Porém, sabe, eu saí de lá feliz. Eu diria que eu estou feliz até agora, entendeu? Porque eu não conheci esse lado dessa pessoa. Eu não cheguei a conhecer esse lado mais grosseiro, mais agressivo, mas eu acredito que tem muito a ver do como eu aprendi a me comunicar, do como eu aprendi a buscar essa conexão, do como eu aprendi a eu lidar com essa pessoa, compreendendo que ela tinha uma necessidade, ela já era mãe de um autista, e ela havia a possibilidade de o outro filho também ser autista, e ela já estava em negação. Então, eram muitas dores que ela estava trazendo. Eu não podia chegar com mais dores. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei perto dela foi assim, olha, como é o seu nome? Aí ela disse, olha, eu me chamo Magda, né? Eu já sei que você tem um filho autista, então, assim, eu quero lhe dar um abraço, se você me permitir. Mas eu estava realmente conectada com ela. Era genuíno aquele meu sentimento. Porque você não consegue enganar outra pessoa. As expressões corporais, mesmo que você não tenha conhecimento nenhum, elas são muito fortes. A pessoa sente que você não... na expressão dela, ela diz que sente que você não está sendo verdadeiro, porque expressões que você faz com o seu corpo demonstram que você não está sendo verdadeiro. Quando a sua voz não diz, o seu corpo fala. Então, ela olhou assim para mim, ela ficou surpresa, porque foi isso que eu senti surpresa. E ela me abraçou e ela, assim, encheu os olhos de lágrimas. Então, ela se sentiu acolhida. Eu penso que a necessidade maior daquela mãe era de acolhimento, sabe? Ela precisava, o sentimento, o que ela trazia para mim era de acolhimento. Dentro da CNV, eu consegui detectar essa necessidade e consegui, né, dar essa devolutiva para ela. Então, assim, foi maravilhoso. Ela me contou mais coisas do que eu imaginava e foi muito bom. Só pontuando aí, ó, recuperando aqui o slide, né, que fala da observação, dos sentimentos, necessidades e do pedido. Quer dizer, de certo modo, você viabilizou, sem que ela precisasse falar, o pedido, só porque você aplicou Sim. a CNV. E aí você conseguiu descobrir com ela, né, a necessidade que ela tinha. E aí você desfez toda a situação problema. A gente acabou que juntas encontramos o caminho. A gente conseguimos a conexão. Ela não tinha conhecimento de CNV. Eu tinha conhecimento de CNV. Estabelecemos uma conexão. Bacana. A Virgínia Reis colocou aqui, que maravilha, Magda, parabéns, vou me apropriar mais do assunto. Adorei a sua explanação, muito didática, muito útil para todos nós. Olha só que bacana. Acho que a gente já está chegando ao final, Magda, se você quiser fazer suas considerações finais, eu vou já passar a palavra para você.
Eu queria só pontuar o seguinte: muitas vezes faz parte justamente eu acho que acredito eu dos princípios da CNV, essa questão do não sei, ou do que eu não posso agora, como eu falei, na questão dos limites. Que a gente vive tempos em que nós somos muito desafiados a ver as pessoas à nossa frente, né? Talvez assim, muito provavelmente por conta das redes sociais também, em que a sociabilidade ela muitas vezes é virtual, e a gente por conta, tem as suas vantagens, claro, a gente pode falar com gente que mora do outro lado do mundo ou do país, isso é muito bom, mas tem as suas eventuais desvantagens, como você esquecer que pessoas com as quais você convive de carne e osso, muitas vezes precisam dessa atenção, desse olhar, né? E o que eu vejo é que muitas vezes essa situação parece que nos exige saber de tudo, ter resposta para tudo, e muitas vezes não é o caso, a gente não é o Google. Eu até brinquei outro dia, né? Que, assim, pode ser até que as máquinas não estejam concorrendo com a gente, mas nós estamos concorrendo com elas já faz uns 10 anos aí. Porque a gente acha que vai conseguir acompanhar tudo. E o fato é que, se a gente não prestar atenção, a gente se desumaniza um pouco, né? Então, vamos lembrar das nossas habilidades pessoais, de relacionamento. Vejo que a Magda acabou de falar nesse exemplo e em anteriores também, né? A gente precisa exercer esse olhar de empatia, a gente precisa conseguir tentar entrar em comunicação, em comunhão com as pessoas, para poder se comunicar de fato, né? E é isso. É esse o ponto, né? Veja a pessoa à sua frente. Muitas vezes a gente não tem esse hábito, não tem essa prática, né? Magda, fica à vontade, se você quiser fazer suas considerações finais, a gente já chegou num tempo bom aqui. Pessoal, eu queria dizer assim, a CNV é essencial para todos os nossos relacionamentos. Todos, gente. É uma construção, conhecimento, e a gente pode levar para qualquer lugar que a gente for. Gratidão, amplie, é um conhecimento que deve ser amplamente divulgado, amplamente vivido, amplamente protagonizado, que vocês repliquem. É o meu desejo, eu acredito plenamente. Dou formação de CNV, certo? Está no meu coração. E divulguem o app Fortaleza 60+, para ver se ele é implantado na nossa cidade. A pessoa idosa merece. Bacana, muito bom, Magda. Obrigado pela sua participação. Ficamos muito felizes de trazer esse tema e com uma pessoa que tem aí uma bagagem histórica muito bacana também para nos explicar, nos elucidar, né, os pontos relacionados à CNV. Gente, é isso. Obrigado. A palestra de hoje está encerrada. A gente vai ter, vou colocar aqui ao final, a divulgação dos próximos eventos. Amanhã a gente tem o módulo 4 do Plano Diretor, um curso que está ocorrendo lá na Câmara Municipal. E tem outras palestras toda terça-feira, ou pelo menos esse é o nosso horário regular, na terça-feira às 18 horas. Tiago Galeno, muito obrigado, colocou obrigado e parabéns. É isso, pessoal. Então, até a próxima. Valeu, obrigado. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.